E oi pessoal, e bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar com vocês bolo de chocolate com recheio de leite ninho trufado. E eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo, até você que não entende de confeitaria vai conseguir preparar esse bolo. Então vamos com uma massa de chocolate super fofinha. Recheio de leite ninho trufado, não vai ao fogo, a gente gosta muito disso. A montagem desse bolo e, é claro, uma decoração bem simples, ideal aí para você que quer preparar para a família ou então começar as vendas de bolo. Então, bora pro passo a passo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante. Então, vamos começar pela massa. Aqui eu tenho 5 ovos inteiros. Esses ovos estão em temperatura ambiente e estão grandes. Se seu ovo tiver muito pequenininho, use um a mais. Vou utilizar a batedeira planetária, mas essa massa dá certo também na batedeira de 2 ganchinhos, a batedeira de mão. Aí, você só dobra o tempo de batimento aqui dos ovos com açúcar. E aqui eu tenho 1,1 xícara de açúcar refinado. Já está peneirado e com uma pitadinha de sal. E a medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Ml não é gramas e eu vou deixar na descrição tudo por gramas. Os ovos e o açúcar já estão na tigela da batedeira. Agora eu vou bater aqui na potência máxima por 5 minutos. Até que fique bem branquinho e espumoso. E quando você começar a preparar essa massa, já liga o seu forno para ele ficar pré-aquecido a 180 graus. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 150 ml de água em temperatura ambiente e nessa água eu vou acrescentar 40 ml de óleo. Para os meus bolos, eu gosto de usar o óleo de girassol, mas se você não tiver, é pouca quantidade, pode utilizar o de soja. E vou reservar. E vou utilizar também 2 xícaras de farinha de trigo, elas estão assim, mais cheinhas e também estão peneiradas. Vou colocar em um outro recipiente para ficar mais fácil para eu misturar o restante dos ingredientes. E vou colocar nessa farinha meia xícara de chocolate em pó, esse aqui é o 50% cacau. E uma colher de sopa não muito cheia de fermento químico, o fermento para bolo. Vou misturar todos esses secos e também vou reservar. Aqui já deu o tempo do batimento, agora eu vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou colocar delicadamente a água com o óleo. Feito isso, eu venho com os meus secos, também vou manter na velocidade 1 e vou colocar delicadamente para eu não estragar a estrutura de ovos com açúcar. Aqui eu só vou acrescentar os secos, não vou bater. Terminando de colocar, eu vou misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo, com delicadeza. Esse processo, se você preferir também fazer com o fouet, fica a seu critério. E vou misturar até que a massa fique totalmente homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. E vou transferir toda essa massa para uma forma retangular, com papel manteiga somente no fundo, para ela crescer rente e eu conseguir rechear. Vou deixar a medida dessa forma aqui na tela para vocês. E vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno assa por 45 minutos, mas se você ficar na dúvida, é só você fazer o teste do palitinho. Mas não faça o teste do palitinho antes dos 35 minutos, seu bolo não vai assar antes disso. Depois que a massa estiver assada e fria, eu vou preparar o meu recheio. Aqui eu tenho 450 gramas de chocolate branco, é o chocolate nobre mesmo. Eu sei que vocês vão me perguntar, dá certo com cobertura? Dá certo sim, gente, mas eu não recomendo porque é recheio. Mas se você estiver preparando para a família, não tem problema nenhum. Agora, para vendas, dê sempre preferência para o chocolate nobre.
Vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tomando muito cuidado que chocolate branco, ele é um pouquinho mais chatinho. E, gente, mesmo para recheio, a gente tem que respeitar a temperatura do derretimento que vem lá na embalagem, referência do próprio fabricante. Porque se você superaquece esse chocolate, mesmo para recheio, quando você colocar o seu creme de leite, vai talhar, porque as gorduras se separam. E se você não tiver micro-ondas, você pode derreter no banho-maria, tomando cuidado para não cair água no chocolate e também para não superaquecer. E ali eu estava mostrando para vocês que ficou ainda uns pedacinhos de chocolate branco que não derrete. Não tem problema aqui para o recheio. Eu não vou continuar, senão eu superaqueço o meu chocolate. Chocolate totalmente derretido, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E esse creme de leite precisa estar em temperatura ambiente, senão eu não consigo misturar e esse chocolate já começa a cristalizar. E é só misturar tudo muito bem até que fique uma ganache. Ganache pronta, a princípio vai ficar bem fluida assim mesmo, está certo? Agora eu vou acrescentar 1,5 xícaras de leite em pó. Aqui eu estou utilizando o leite ninho, porque eu dou referência para o meu recheio, mas pode ser o leite em pó aí da sua preferência. Vou colocar esse leite em pó aos poucos até que fique totalmente homogêneo. Aqui eu já tenho um trufado de leite ninho, agora eu preciso deixar esse recheio descansar em temperatura ambiente mesmo. Não deixa na geladeira, senão ele já começa a cristalizar. Aqui, para mim, eu deixo na média de 15 a 20 minutos, mas esse tempo pode mudar conforme o seu ambiente, até que ele fique totalmente frio. Enquanto isso, eu vou bater 300 ml de chantilly. Aqui o chantilly precisa estar bem geladinho e de preferência de ótima qualidade, porque como é uma boa quantidade, ele interfere sim no sabor. Hoje eu estou utilizando esse chantilly aqui, que eu gosto muito do sabor, mas eu também, para recheio, gosto muito da Norcal de leite em pó. Mas fica a seu critério, tá, gente? Nada aqui é regra em questão de marca. Vou bater esse chantilly até que ele fique em ponto médio, para assim ficar mais fácil para eu misturar no meu recheio. Se você não tiver fouet aqui, você pode utilizar a batedeira na potência máxima também. E aqui, quando o chantilly começar a formar uns picos mais estruturados, já está ótimo. O recheio já está totalmente frio, agora eu vou colocar aos poucos esse chantilly. Aos poucos, porque assim eu consigo trazer mais leveza. E esse recheio você pode utilizar nos dois pontos. O primeiro que eu não coloquei chantilly é trufado de leite ninho. E aqui é uma mousse trufada de leite ninho. E dependendo da sua necessidade, você pode aumentar no creme de leite para ele ficar mais fluido e também para você ganhar no rendimento. Aqui o meu recheio já está pronto, eu já vou utilizar porque é um recheio de chocolate, ele vai ganhar estrutura no tempo de descanso. Se você deixa o seu recheio descansar para depois utilizar, o que que acontece? Você mexe na estrutura desse recheio. Então, eu preparo e já utilizo, por isso que eu só preparei ele depois que a minha massa já estava pronta e fria. Massa totalmente fria, passei uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma ou uma espátula, retiro o papel manteiga, agora eu vou retirar aquele topinho mais açucarado. Quando você prepara a massa e deixa ela descansar, esse topinho aqui fica super fácil de retirar. Feito isso, eu vou cortar essa massa em 3 partes. Para esse bolo ter 3 partes de massa e 2 de recheios. Aqui estou utilizando um cortador, mas você pode também fazer as fatias com uma faca de serra. Preparando aqui as 3 partes, eu já vou para a montagem do meu bolo. Na mesma forma que eu assei, eu vou preparar a montagem. Forrei toda a forma com plástico. Esse plástico a gente compra em bobina em lojas de confeitaria. E para começar a montagem, eu sempre começo pela parte a qual eu retirei o papel manteiga,
porque ela é mais retinha, então fica mais fácil para eu nivelar o meu bolo e também ela não solta farelos. Vou umedecer essa massa com uma caldinha fria de água e leite condensado. Vou deixar as medidas para vocês na descrição. É só colocar o leite condensado, água filtrada e misturar. Essa caldinha já está pronta. Já umedeci toda a camada de massa, agora eu venho com a metade do meu recheio, distribuindo em colheradas para ficar mais fácil para eu nivelar. Vou distribuir muito bem. Esse recheio combina muito com o morango, mas se você utilizar a validade é de 1 a 2 dias, mas se você quiser aumentar a validade é só utilizar a geleia de morango. Distribuindo a metade do recheio, eu venho com a próxima camada de massa, vou umedecer novamente toda essa camada. Repito o processo do recheio, distribuir em colheradas o restante dele. Vou distribuir muito bem e venho com a próxima camada de massa, umedecendo novamente toda essa camada. Montagem finalizada, agora é só deixar esse bolo bem tampadinho e levar para a geladeira. Aqui eu levei de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, deixe aí no mínimo 8 horas, porque recheio de chocolate, para ele estruturar, ele precisa de tempo de descanso. Já o outro dia por aqui, já desenformei meu bolo na bandeja, agora é só partir para a decoração. Aqui eu já tenho meu chantilly batido, já tem vídeo aqui no canal como eu bato meu chantilly. Não é aquele processo de buraco no meio, tá, gente? É bem simples, hidratando somente com um pouco de leite condensado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Primeiro, eu passo uma camada fininha de chantilly, porque assim eu já vou nivelando meu bolo. Vou também colando os farelinhos que sempre fica. E aqui, gente, aonde eu comecei ali no topinho, com a parte que eu retiro o papel manteiga, fica bem mais fácil de alisar e também não solta farelo. Começo pelo topo do bolo, depois eu venho na lateral. Aqui eu vou passar uma camada bem fininha também na lateral, porque eu vou fazer trabalhinhos de bico. Caso você não faça os trabalhos de bico, é só você passar o chantilly e alisar. Feito isso, eu venho com outra espátula alisando, deixando tudo bem retinho. E ali nas quininhas do meu bolo, eu não viro a minha espátula, tá? Eu não deixo um efeito assim meio que arredondado, não. Eu sempre faço as quininhas para ficar bem quadradinhas. Se eu viro a minha espátula na hora que eu for fazer ali, na hora que eu for fazer os trabalhinhos de bico, principalmente para esse trabalho, não fica muito legal, então eu deixo sempre bem retinho. Aqui, no caso, não é para deixar quadrado, né? É para deixar retangular mesmo. Agora, eu vou fazer os trabalhinhos de bico, vou utilizar esse bico da Wilton, que é o 402. O trabalhinho dele é a mesma coisa utilizando o bico folha. Para quem está começando, ele é bem facinho de usar, mas você sempre tem que deixar o ponto do seu chantilly correto para esses trabalhos. Vou fazer por toda a lateral do bolo e esses trabalhinhos são um dos mais fáceis mesmo, tá, gente? Caso você tá começando agora, você acha difícil, não desista, é só praticar. Fiz por toda a lateral do meu bolo e às vezes não dá a emenda certinho. Eu passo a espátula e continua. Ali dá pra ver a quininha que falta um pouquinho, mas não tem como, alguns tem que deixar mesmo. Feito isso, eu vou tirar o excesso de cima com a ajuda da espátula. Aqui eu não preciso deixar lisinho o meu chantilly na parte de cima, porque eu vou cobrir tudinho aqui com chocolate. Agora, eu vou utilizar o bico 1M. Vou fazer mini rosetas, então eu faço uma pitanguinha e giro em volta dessa pitanga. Já fiz na parte de cima, agora eu vou fazer no rodapé do bolo, e aqui é só fazer um torcidinho pra dentro e um pra fora.
E coloquei raspas de chocolate aqui em cima do bolo. Eu achei que estava gravando, não estava, mas primeiro eu coloquei raspinhas bem fininhas de chocolate ao leite e por cima eu coloquei o chocolate branco. Aqui no canal já tem vídeo como eu faço a minha raspa de chocolate. E para dar uma corzinha nesse bolo, eu coloquei 3 cerejas na parte de cima. Finalizado o nosso bolo de hoje e vou deixar mais informações para vocês na descrição, mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aqui o seu like, principalmente o seu comentário. E deixa aqui também sugestão de sabor para eu preparar um próximo bolo para vocês. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição.